Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje eu estarei trabalhando escalas termométricas, um assunto bastante cobrado em provas como o Enem, vestibulares e outros. Então vamos lá. O que é uma escala? Qual é a definição de escalas? Escala é uma régua ou linha graduada de um instrumento de medida. Uma escala termométrica é composta por valores estabelecidos de forma arbitrária a partir dos pontos de fusão e ebulição da água. No caso aqui, estamos tratando de uma escala termométrica. Quais são as principais escalas utilizadas atualmente? Atualmente temos três: a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Essas são as três principais escalas utilizadas atualmente. No entanto, qualquer um pode criar uma escala, que são chamadas de escalas arbitrárias. A escala Celsius. A maioria dos países utiliza a escala Celsius como escala termométrica oficial. Ela foi criada no século XVIII pelo sueco Anders Celsius e possui 100 intervalos. É por isso que ela é chamada de escala centígrada. Os valores adotados por Celsius para os pontos de fusão e ebulição são respectivamente 0 e 100. A escala Fahrenheit. Criada em 1714 pelo alemão Daniel Fahrenheit, essa escala é mais utilizada por países de língua inglesa. Fahrenheit criou o primeiro termômetro de mercúrio, que funcionou de forma satisfatória, e após fazer medidas baseadas no ponto de fusão da água e na temperatura normal do corpo humano, os valores dos pontos de fusão e ebulição para sua nova escala foram estabelecidos respectivamente em 32 e 212. Conhecida como a escala absoluta por não possuir valores negativos, a escala Kelvin foi construída pelo irlandês Willard Johnson, conhecido como Lord Kelvin. Essa escala foi desenvolvida com base na mínima temperatura existente possível, que é o chamado zero absoluto, que corresponde a aproximadamente 273 graus Celsius. Para o zero absoluto, Kelvin atribuiu o valor 0K, de modo que o ponto de fusão da água ficou como 273K e o ponto de ebulição ficou como 373K. Por determinação do Sistema Internacional de Unidades, não se usa o símbolo de grau para a escala Kelvin. Conversão entre as escalas termométricas. Como atualmente existem três escalas termométricas em uso, faz-se necessária uma equação de conversão entre elas para que seja possível passar quaisquer valores de temperaturas de uma escala a outra. Veremos agora as equações necessárias para a conversão e utilizaremos as seguintes siglas: Tc para a temperatura na escala Celsius, Tf para a temperatura na escala Fahrenheit e Tk para a temperatura na escala Kelvin. Convertendo de Fahrenheit para Celsius, a equação mais usada é a seguinte: temperatura Celsius sobre 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Exemplo: quanto marcará um termômetro na escala Celsius sabendo que um termômetro na escala Fahrenheit está marcando 86 graus? Usando a equação anterior, teremos temperatura Celsius sobre 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Vamos substituir aqui a temperatura Fahrenheit. Colocamos 86 no lugar do TF. Dando sequência, fizemos a subtração, 86 menos 32, que deu 54. Agora, dividimos o 54 por 9, que deu 6. Então, ficou temperatura Celsius sobre 5 é igual a 6. Como eu não consigo aqui dividir a temperatura Celsius por 5, eu vou conservar a temperatura Celsius, o Tc, de um lado, e vou passar o 5 que está dividindo para o outro lado, multiplicando, que é o oposto da divisão, né? Então, multiplicando 6 vezes 5, encontramos a temperatura Celsius igual a 30. Descobrimos então que quando o termômetro estiver marcando 86 graus Fahrenheit, podemos dizer que essa temperatura em Celsius seria 30 graus. De Fahrenheit para Celsius. Outra equação que podemos usar é: temperatura Celsius vai ser igual a temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 1,8. Usando o exemplo anterior, temos temperatura Celsius é igual a 86 menos 32 dividido por 1,8. Temperatura Celsius vai ser igual a 54 dividido por 1,8, o que resulta em 30 graus. Observação: o valor 1,8 é referente à variação entre os pontos de fusão e ebulição das duas escalas dadas por
Variação de Fahrenheit dividido pela variação da escala Celsius. No caso, a variação entre o ponto de fusão e ebulição da água em Fahrenheit 180 graus e na escala Celsius 100 graus, dividindo pela outra dá 1,8. Fahrenheit para Kelvin. Aqui você pode usar a mesma fórmula que usamos de Fahrenheit para Celsius e somar 273 no final. Essa é a mesma fórmula que usamos. Ou também você pode utilizar essa outra fórmula, que é temperatura Kelvin, TK igual a TF menos 32 dividido por 1,8 mais 273. Vamos utilizar a fórmula abaixo, tomando como exemplo um termômetro que esteja marcando 95 graus Fahrenheit. TK igual a TF menos 32 dividido por 1,8 mais 273. TK igual a 95 menos 32. Substituímos o TF por 95. Fizemos a subtração que deu 63. Agora iremos dividir 63 por 1,8 que dá 35. E somar com 273 que dá 308. De Celsius para Fahrenheit podemos utilizar essa equação ou essa. Temperatura Fahrenheit vai ser igual a temperatura Celsius vezes 1,8 mais 32. Utilizando as duas fórmulas, vamos calcular quantos graus Fahrenheit marcará um termômetro, sabendo que outro termômetro em Celsius marca 25 graus. Vamos lá. Então aqui temos temperatura Celsius sobre 5 igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Substituímos aí o TC por 25. Agora dividimos 25 por 5, deu 5. Repetimos o restante. Como não conseguimos dividir nem subtrair essa parte aqui pelo 9, a gente vai pegar esse 9 e passar para o outro lado aqui, multiplicando. Então vai ficar 5 vezes 9 igual a TF menos 32. 5 vezes 9 dá 45. Repetimos o restante. Agora temos aí 45 igual a TF menos 32. Também não temos como subtrair o TF pelo 32, então vamos passar esse 32 para o outro lado, somando. 45 mais 32 igual a TF. Então descobrimos aí que a temperatura em Fahrenheit será 77 graus quando um outro termômetro estiver marcando 25 graus em Celsius. Com a outra fórmula teríamos temperatura Fahrenheit igual a temperatura Celsius vezes 1,8 mais 32. Temperatura Fahrenheit seria igual a 25 vezes 1,8 mais 32, que daria 45 mais 32 e que daria 77. São duas fórmulas aí para responder e você vê o mais fácil, né, no momento da prova. De Celsius para Kelvin, utilizaremos a equação abaixo. Temperatura Kelvin vai ser igual a temperatura Celsius mais 273. Um exemplo, quanto marcará um termômetro na escala Kelvin, sabendo que um termômetro na escala Celsius está marcando 27 graus. Então temos TK igual a 27 mais 273, que vai dar 300, ou seja, quando uma escala estiver marcando 27 graus Celsius, em Kelvin vai ser 300. De Kelvin para Celsius, utilizaremos a equação abaixo. Temperatura Celsius será igual a TK menos 273. É o oposto, né? Quando eu tenho temperatura Celsius e quero achar o Kelvin, eu somo com 273. Quando eu tenho Kelvin e quero achar Celsius, eu subtraio por 273. Exemplo, quantos graus Celsius corresponde a 303 Kelvin? Temperatura Celsius é igual a 303 menos 273, que vai ser igual a 30. De Kelvin para Fahrenheit, utilizaremos a equação abaixo. Temperatura Fahrenheit é igual a temperatura Kelvin menos 273 vezes 1,8 mais 32. Exemplo. 295 Kelvin corresponde a quantos graus em Fahrenheit? Substituímos aqui o TK por 295 e iremos fazer a subtração primeiro, que está entre parênteses, deu 22. Agora resolvemos primeiro a multiplicação, 22 vezes 1,8, temos aí 39,6 e agora faremos a adição, 39,6 mais 32, que vai dar 71,6. Ou seja, quando temos 295 Kelvin
Isso, na escala Fahrenheit, corresponderia a 71,6 graus. Variação de temperatura. A variação de temperatura, ΔT, é a variação entre a temperatura final e inicial da matéria. Para calcular, usamos a fórmula abaixo. ΔT é igual a TF menos TI. TF é a temperatura final e TI a temperatura inicial. Exemplo: se em um certo dia um termômetro marcava 18 graus Celsius pela manhã e no final da tarde esse mesmo termômetro marcava 28 graus Celsius, qual foi a variação de temperatura? ΔT vai ser igual a 28, que é a temperatura final, menos 18, que é a temperatura inicial, o que resulta numa variação de temperatura igual a 10. Algumas questões costumam cobrar quanto equivale a variação de uma escala se a medida tivesse sido feita em outra escala. Exemplo: vamos usar como exemplo o enunciado anterior, em que a temperatura foi de 18 graus para 28 graus. Vimos que nesse caso a variação da escala Celsius foi de 10 graus, mas se ao invés de estar na escala Celsius, esse termômetro estivesse na escala Kelvin ou Fahrenheit, qual seria a variação? Primeiro é preciso saber qual a variação entre os pontos de fusão e ebulição em cada escala. Temos aí que em Celsius os pontos de fusão e ebulição é de 0 a 100, em Fahrenheit de 32 a 212, 3. E em Kelvin de 273 a 373. Note que a variação em Kelvin e Celsius aqui é a mesma, enquanto a de Fahrenheit é maior. Isso porque entre os pontos de fusão e ebulição, tanto na escala Celsius como Kelvin, é a mesma quantidade. Para saber quanta variação de uma escala equivale a outra, é só dividir a variação das duas. Aqui temos a variação em Celsius e a variação em Kelvin. A variação nas duas escalas entre ponto de fusão e ebulição é 100. Dividindo as duas variações, eu tenho o resultado 1. Ou seja, quando aumenta 1 grau em Celsius, aumenta 1 grau em Kelvin. E temos aqui a variação em Fahrenheit, que é 180 entre o ponto de fusão e ebulição, e a de Celsius, que é 100. Dividindo 180 por 100, eu tenho 1,8. Então, quando aumenta 1 grau em Celsius, aumenta 1,8 em Fahrenheit. Respondendo à questão anterior, como variou 10 graus na escala Celsius, então irá variar 10 em Kelvin. Para saber quanto variou em Fahrenheit, é só pegar a variação ocorrida da escala Kelvin por Celsius e multiplicar por 1,8, tendo em vista que para cada 1 grau aumentado na escala Celsius ou unidade aumentada em Kelvin, vai ser 1,8 em Fahrenheit. Se você tiver a variação em Fahrenheit e quiser saber quanto corresponde em Celsius ou Kelvin, é só dividir a variação em Fahrenheit por 1,8. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho e receba a notificação dos próximos vídeos. Obrigado, até a próxima, bons estudos!